Olá, hoje iremos realizar o protocolo de auscultação cardíaca. Antes de realizar o protocolo, devemos sempre nos assegurar que temos asseguradas as condições de privacidade, silêncio e um clima adequado para o doente que vamos observar. Começando o protocolo, então, devemos sempre começar por cumprimentar, apresentar e explicar o procedimento ao doente e de seguida pedir ao doente para se colocar na posição correta. Neste caso, sentado, com o tronco despido, com o tronco em extensão e ligeiramente inclinado para a frente e com os braços ao longo do corpo. E nós vamos nos colocar à frente e à direita do doente nesta posição. Falando agora da auscultação cardíaca. Antes de auscultarmos o doente, devemos ter atenção à forma como seguramos no estetoscópio. Esta deve ser realizada desta forma, portanto, entre o primeiro e o segundo dedo, ou entre o segundo e o terceiro dedo da nossa mão dominante, sem nunca interferir com a face voltada para cima. Podemos auscultar com o diafragma ou com a campânula, sendo que o diafragma é adequado à auscultação de fenómenos de alta frequência e, quando auscultamos, devemos realizar alguma pressão. Por outro lado, a campânula serve para auscultar fenómenos auscultatórios de baixa frequência e, quando auscultamos, apenas pousamos o estetoscópio sobre o tronco do doente. Antes de auscultar, devemos também tomar atenção à temperatura que se encontra o estetoscópio, distante contra o dorso da nossa mão. Caso se encontre frio, podemos friccioná-lo contra a nossa bata, de modo a aquecê-lo previamente. Falando agora da auscultação cardíaca em si. Durante a auscultação, devemos palpar o pulso cartídeo, simultaneamente, ao mesmo tempo que olhamos para os vasos do pescoço. Em relação às áreas cardíacas, temos então a área aórtica no segundo espaço intercostal direito, a área pulmonar no segundo espaço intercostal esquerdo, a área tricúspide no quarto espaço intercostal junto ao bordo esquerdo do externo e a área mitral no quinto espaço intercostal, intersetando a linha medioclavicular. A área de herpes situa-se entre a área pulmonar e a área tricúspide no terceiro espaço intercostal. Para localizar o segundo espaço intercostal, a maneira mais fácil é palparmos o manubrio do externo, o corpo do externo, e o ângulo que se encontra entre os dois será então o ângulo de Lewis, sendo que à direita e à esquerda temos o segundo espaço intercostal. A área aórtica, portanto, no segundo espaço intercostal direito, a área pulmonar, seguindo os espaços intercostais, o quarto espaço, a área tricúspide, quinto espaço, linha medioclavicular, a área mitral, a área de herbe, como já referi. Durante esta auscultação, devo estar atento ao pulso cartídeo e devo pedir ao doente para inspirar e expirar profundamente enquanto ausculto cada uma destas áreas. De seguida, devo auscultar também a restante região anterior do tórax, comparando sempre um lado e o outro. Os cavados subclaviculares e os cavados supraclaviculares, sendo que nos cavados supraclaviculares, às vezes, devido à anatomia, é necessário usar a campânula, de modo a chegar ao espaço supraclavicular. Auscultar também as axilas, tanto de um lado como do outro, os vasos do pescoço, de um lado e do outro, e também a região posterior do tronco, evitando sempre a área sobreposta às omoplatas, indo do centro para a periferia e comparando ambos os lados. Após a auscultação, deveremos então descrever o que ouvimos. Antes de tudo, devemos descrever a frequência cardíaca e o ritmo, passando então depois a nossa atenção para S1, S2, para a sístole e para a diástole. S1 é síncrono com o pulso cartídeo, ausculta-se com maior intensidade no foco tricúspide e no foco mitral, e S2 ausculta-se com maior intensidade nos focos da base, no foco aórtico e no foco pulmonar. Num doente normal, S1 e S2 deverão estar presentes, normofonéticos, rítmicos e regulares, sendo que o S1 normalmente não se ouve o desdobramento e o S2 pode-se ouvir o desdobramento fisiológico, que é ouvido com maior definição no foco pulmonar durante a inspiração forçada. Passando então a nossa atenção para a sístole, devemos estar atentos a extrações e a sopros,
Os extrassons na sístole dizem respeito essencialmente ao ruído da ejeção aórtico, ao ruído da ejeção pulmonar e ao clique mesosistólico do prolapso da válvula mitral. E na diástole os extrassons dizem respeito mais ao S3, ao S4 e ao ruído de abertura da válvula mitral. Os extrassons devem ser descritos quanto à sua localização no ciclo cardíaco, à sua qualidade, à sua intensidade e à variação com as manobras semiológicas. Em relação aos sopros, tanto sistólicos como diastólicos como contínuos, devem ser descritos quanto à sua localização no ciclo cardíaco, duração no ciclo cardíaco, qualidade, intensidade, frequência, timbre, padrão, variação com as manobras semiológicas, irradiação, seja para as carótidas, por exemplo, seja para a axila esquerda, e localização anatómica, onde este só escuta com maior intensidade. Pronto. Após isto, devemos então tomar atenção à posição em que auscultamos o doente, de modo a acentuarmos alguns achados auscultatórios que ouvimos ao longo deste processo. Na posição de sentado, sabemos que acentuamos os fenómenos auscultatórios na região da base, portanto, que se ouvem melhor no foco aórtico e no foco pulmonar. Podemos colocar o doente em decúbito lateral esquerdo para acentuar os fenómenos auscultatórios na região do vértice, nomeadamente no foco mitral, em decúbito dorsal e também durante algumas manobras semiológicas, nomeadamente a contração isovolumétrica, portanto, cerrar os punhos com força durante a manobra de valsalva, ou pedindo ao doente que se coloque de cócoras enquanto o auscultamos e depois em pé e auscultamos de novo. Após este processo todo, não nos podemos esquecer de desinfetar o estetoscópio com algodão embebido em álcool, okay? Tanto de um lado como no outro, sendo que usamos as duas partes do estetoscópio, e não havendo então achados que nos indiquem um diagnóstico preciso, devemos tranquilizar o doente, explicar que está tudo bem, sem alterações, despedirmos cordialmente, indicarmos que terminamos o procedimento. Aqui exemplificamos então o protocolo da auscultação cardíaca. No entanto, temos de ter atenção que o exame cardíaco não se cinge só à auscultação, fazendo parte também a inspeção, a percussão e a palpação.